Boa noite, Paulo Moura, cientista político, 26 de agosto de 2023. E avançou no STF essa semana a votação sobre a legalização do porte de drogas no Brasil. A posição de Cristiano Zanin, novo magistrado e ex-advogado de Lula que votou contra a legalização das drogas, indignou a esquerda e surpreendeu a direita. Várias hipóteses explicativas para o voto de Zanin percorreram os grupos da direita nas mídias sociais e os comentários políticos na imprensa. No vídeo de hoje eu vou dar minha opinião explicativa para o voto de Zanin. Me dê um minuto que eu já volto. Meus amigos, quero agradecer a todos vocês que doam pelo Pix do canal, especialmente aqueles que já se tornaram membros. A independência das opiniões e informações que eu entrego aqui já há mais de 3 anos está ancorada na audiência de vocês e na sustentação financeira que vocês dão a este canal. Essa sustentação pode ocorrer de 2 formas. Uma delas é o tradicional Pix mensal, a outra é vocês clicando aí no botãozinho Seja Membro na página do canal no site do YouTube, escolhendo uma das 6 faixas de contribuição financeira mensal oferecidas como opções, e o Google vai debitar esse valor que vocês escolherem no cartão de crédito mensalmente e repassar a mim, garantindo o planejamento da continuidade dos trabalhos que eu faço aqui já há mais de 3 anos. O mês de agosto está terminando, vamos fechar no déficit de novo. Se você puder pingar o seu Pix ou se tornar membro do canal antes do fim do mês, eu agradeço. Muito bem, meus amigos, vamos lá. Um parênteses antes de entrar no assunto. Se vocês fizerem um esforço de memória, uma pesquisa no Google, vão se lembrar que quando o STF começou a botar essa questão em votação, há pouco tempo atrás, Rodrigo Pacheco, presidente do Congresso, emitiu uma opinião forte que ganhou manchetes, criticando o STF por colocar essa questão em votação e dizendo que isto era matéria do Poder Legislativo. Pois bem, o STF votou de novo essa questão, a votação continua, 6 magistrados já votaram, 5 a favor da legalização, apenas Zanin votou contra. O que explica a votação de Zanin? O silêncio de Pacheco a gente pode imaginar. A primeira coisa que é preciso avaliar é o seguinte: o STF, de fato, não é um monolito, ou seja, aqueles juízes, aqueles magistrados que lá estão, não têm opiniões iguais sobre todos os fatos, sobre todas as questões que são levadas à votação. O que aconteceu recentemente é que houve uma unificação das posições do STF contra os conservadores, contra a direita brasileira. O STF é, na minha opinião, hoje, o cérebro político da reação ao avanço dos conservadores na política brasileira. Gilmar Mendes, principalmente, é o cérebro estratégico por detrás de tudo o que está acontecendo no Brasil. No meio do mandato do presidente Bolsonaro, ainda antes do meio, Rodrigo Pacheco e o STF se aliaram para barrar a governabilidade do presidente Bolsonaro. Tudo que o presidente Bolsonaro tentava avançar na agenda política do país, inclusive medidas aprovadas pelo Congresso Nacional, eram, na sua maioria, barradas pelo STF. Toda a operação política que resultou na soltura do Lula da prisão e na colocação do Lula na cadeira de presidente da República foi pensada e comandada pelo STF. Esta unificação dos magistrados aconteceu exatamente em reação sistêmica ao avanço conservador no Brasil. E essa operação continua acontecendo. Rosa Weber, presidente do STF, que vai se aposentar agora em outubro, decidiu colocar em votação pelo menos 3 grandes pautas da esquerda: a questão da legalização do aborto, da legalização das drogas e do fim do marco temporal da terra, aprovado na Constituição de 88 e que define que terras indígenas eram aquelas ocupadas por índios até 88. Estas 3 questões devem entrar em votação no STF antes de setembro, porque em outubro Rosa Weber se aposenta. Não obstante a opinião pública brasileira ser frontalmente contra o aborto, contra a legalização das drogas, e eu quero crer que a favor da propriedade privada da terra, o STF é predominantemente de esquerda. Mesmo os 2 juízes indicados pelo presidente Bolsonaro, às vezes têm posições ambíguas em certas votações. Eles ainda não votaram. Até agora, votaram juízes alinhados com esse núcleo
dirigente de esquerda do STF, uma aliança entre tucanos e petistas. Tudo indica que a descriminalização das drogas vai passar. Neste momento está 5-1. O único voto contra é o de Zanin e muito provavelmente a descriminalização das drogas vai passar, repito. Isto explica em parte o voto do Zanin. Já aconteceu em outras oportunidades no STF de alguns juízes surpreenderem a opinião pública votando contra o que se imaginava que eles iam votar. Por que isso? O STF tem que disfarçar o seu posicionamento político. Desde a eleição do presidente Bolsonaro, ao longo do governo do presidente Bolsonaro e mais explicitamente na eleição, o STF e o TSE, comandado por 3 juízes do STF, tomaram decisões explicitamente, assumidamente, contra os conservadores, contra o presidente Bolsonaro, a favor deste movimento sistêmico para tirar a direita do poder no Brasil. Parte desse processo implica em avançar na agenda da esquerda. Tudo aquilo que o Congresso não faz e que a esquerda acha que deveria ser feito, termina sendo aprovado no STF. Ainda que Rodrigo Pacheco tenha estrelado, agora se calou, o STF continua avançando estas agendas, deve votar nos próximos meses a descriminalização do aborto e deve votar contra a reafirmação do marco temporal da terra, que foi inclusive aprovado e reafirmado pela Câmara dos Deputados, está tramitando no Senado e Pacheco, se tivesse hombridade, colocaria o marco temporal da terra para votar no Senado antes do STF definir, e eu tenho certeza que os senadores votariam a favor da propriedade privada. No entanto, Pacheco tem interesses inexplicáveis ou talvez explicáveis para se calar diante do avanço do STF sobre as prerrogativas do Legislativo. Mas a questão aqui é o voto do Zanin. Zanin, assim como todo o STF, precisa mascarar o seu posicionamento político. Zanin chega ao STF como advogado de Lula. E ao lá chegar, ele precisa se desvencilhar dessa imagem de alguém que foi posto lá para votar a favor dos interesses do PT, a favor daquilo que Lula necessita que seja aprovado no STF. E aí é preciso entender 2 questões fundamentais. Primeiro, há questões que são centrais, estratégicas para a agenda da esquerda e há questões que, mesmo estando na agenda da esquerda, são secundárias. Esta questão da descriminalização das drogas e do aborto, por exemplo, é importante para a esquerda, para a guerra cultural da esquerda, para a destruição da família? É. Mas não é tão central, por exemplo, quanto a destruição da propriedade privada, no marco temporal da terra, e outras questões do interesse da esquerda, como, por exemplo, o sepultamento da Lava Jato, que está em curso, trazer as novas empreiteiras para dentro do jogo, liberar a volta da corrupção no Brasil através de decisões judiciais que vão desfazendo todo o trabalho de faxina que foi feito na política brasileira pela Operação Lava Jato e pelo povo brasileiro nas ruas desde o impeachment da Dilma Rousseff. É muito mais importante, é muito mais central para a esquerda do que essas questões que envolvem a guerra cultural, como é a destruição da família através da liberação do aborto, das drogas, a defesa da ideologia de gênero e outras pautas da esquerda. Não que isso não seja importante para a esquerda, mas nós precisamos discernir o que é central do que é acessório. Outra coisa importante aqui, eu já falei, Zanin sabe que a maioria do STF deve se posicionar pela legalização das drogas, mesmo com o voto dele contra. Portanto, a agenda da esquerda está garantida na questão da legalização das drogas, mesmo com Zanin votando contra. Portanto, Zanin votou contra exclusivamente visando se livrar da pecha de serviçal de Lula, de serviçal do PT. Há quem diga que Zanin, de fato, não gosta do PT e não gosta das pautas do PT. Mas ele chegou lá pelas mãos de Lula, deve isso a Lula, e é comum entre magistrados indicados por presidentes que eles venham a proteger os seus indicadores em questões centrais que vão à votação no STF. Lula
Ainda tem muitos processos correndo na Justiça, vários dos quais chegarão ao STF, e eu não tenho a menor dúvida como o Zanin votará em processos dessa natureza. Talvez ele nos surpreenda de novo, votando em posições que contrariam a esquerda em questões secundárias que ele sabe que vai perder, para reforçar essa imagem de ser supostamente um magistrado independente. É um jogo, é um teatro, é uma farsa, mas é assim que esse jogo é jogado. E há precedentes no STF de outros magistrados que se comportaram desta maneira. Minha opinião explicativa sobre o comportamento de Zanin é essa. Se você gostou, curte, comenta e compartilha. Bota o dedãozinho lá, aperta o sininho para o YouTube avisar você quando tem vídeo novo no canal. Inscreva-se aqui no meu canal, inscreva-se também nos meus canais alternativos nas outras mídias sociais. Acompanhe meus comentários diários no canal Tempo Dinheiro, jornalista João Batista Olive, de segunda a sexta-feira, um pouco antes das 2 da tarde. E lembre-se, o vídeo está terminando, logo depois da vinheta, abre o aplicativo do seu banco, pinga seu Pix mensal, o mês de agosto está avançando, torne-se membro do canal, ajude a manter este canal no ar. As opiniões e análises independentes que eu entrego aqui para vocês já há mais de 3 anos dependem da sua audiência e da sua contribuição financeira mensal. Conto com seu apoio e, se você puder, compartilhe esse vídeo. Leve mais longe os conteúdos e análises que eu entrego aqui diariamente, e amanhã tem mais.